Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nessa manhã de domingo que iniciamos o nosso programa, pedimos a Deus Pai e a Jesus, nosso companheiro, nosso mestre, modelo e guia, que nos envolva nas vibrações de amor e de serenidade, compreensão e entendimento. E que possamos, o Cláudio e eu, trazermos uma mensagem de paz que nos for intuída e transmitida e retransmitida a todos aqueles que nos ouvem. Que tenhamos um domingo de muita harmonia, de muita serenidade, de muita compreensão e aceitação. Que a paz de Deus nos envolva e com ela possamos permanecer. Iniciando o programa de hoje, na abertura da mensagem da Federação que nos é trazida. Na sequência, temos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa então começar os comentários. Muita paz a todos e que tenhamos uma mensagem tranquila, serena e compreensível. Quando sabemos que receberemos um hóspede em casa, alguém de quem gostamos muito, tomamos muitas providências. Organizamos tudo da melhor maneira possível. Afinal, desejamos oferecer tudo de bom, de mais especial. Por isso, limpamos e perfumamos nosso lar e o enfeitamos com flores delicadas e coloridas. Providenciamos a quem chegará o melhor cômodo da casa, aquele onde o sol pela manhã o virá saudar, e se fizer frio, virá aquecê-lo logo ao despertar. Quando o hóspede chega, fazemos silêncio para não perturbar o seu repouso. Providenciamos para que as crianças não o incomodem. Pensamos em todos os detalhes. Nos desdobramos nas atenções quanto aos alimentos. Preparamos o que ele mais aprecia. Desejamos que se sinta bem em nossa casa. Para ele, o melhor é nosso hóspede. Tudo se torna um envolvimento de carinho para que esteja à vontade em nossa casa. Poucos de nós nos damos conta de que existe um hóspede ansioso para penetrar a nossa casa interna. Alguém que tem caminhado de um lado para outro nas calçadas e ruas da nossa vida emocional todos os dias. Ele busca se insinuar para que tomemos a iniciativa de convidá-lo a entrar. Ele conhece nosso íntimo, sabe dos nossos sentimentos feridos, da alegria que buscamos com ansiedade, da saúde que aguardamos se restabeleça, das esperanças tão embaladas. Ele nos segue pelos corredores da solidão ou nos salões da alegria. Ele se chama Jesus. Quem sabe ainda hoje possamos convidá-lo para adentrar o nosso coração. E como o desejamos bem recepcionar, comecemos por realizar a higiene das peças interiores de nossa alma. Espanemos para longe os pensamentos tristes. Coloquemos perfumes em nossa casa íntima. Envolvamos em silêncio cada compartimento interno para que ele se faça o mais suave hóspede da nossa vida, dela jamais se apartando. Não esperemos mais. Vamos convidá-lo a se hospedar em nós para sempre. Todos os que permitiram que ele adentrasse a porta dos seus corações nunca mais foram os mesmos. Ele penetrou o coração de Francesco Bernardoni e o jovem se transformou em Francisco dos Pobres, Francisco de Assis. Ele visitou uma jovem freira na Índia e ela, deixando-se sensibilizar por sua mensagem, se transformou na irmã dos pobres mais pobres, Madre Teresa de Calcutá, para quem
cada mendigo, doente ou necessitado, era o próprio Cristo vivo e amado. Se o convidarmos a estar conosco e nos dispusermos a viver a sua mensagem, Ele, estrela fulgurante, fará sol em nossas vidas, acima e além de todos os problemas que possam colocar nuvens em nossos dias. Jesus, mestre, amigo e irmão maior. Ele prossegue de braços abertos, aguardando que nos permitamos o aconchego e que atendamos ao seu convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e leve o meu fardo. Atendamos ao convite e abriguemos o hóspede celeste na intimidade de nossa alma. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174. 41 3223 6174. Curitiba, Paraná. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Desejamos a todos um excelente domingo, na paz de Jesus. O tema de hoje, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre o Cristo Consolador. E o primeiro item é o jugo leve, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Aí tem o item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi assim que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco
e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. Esse exemplo do Cristo Consolador é um exemplo que nós temos sempre na nossa consciência, né, do aprendizado, porque nós somos alunos, né, dos ensinos de Jesus. A gente vem aí há 2000 anos tentando aprender algumas coisas do que Ele nos ensinou, do que Ele nos falou. E aí vamos tendo ainda, né, 2000 anos depois da presença dele aqui na Terra, nós ainda temos dificuldades de entender e compreender muita coisa do que Jesus falou naquela época. E daí então a gente vem buscando o que, né, no Cristo Consolador. Quando se fala em Cristo Consolador, não é aquele Cristo que vai nos colocar no seu colo, no ombro e nos carregar sem fazermos a nossa parte. Não é aquele que vai nos tirar das dificuldades sem que a gente participe ativamente da nossa busca de mudança, de entendimento, de orientação. Então, quando a gente está falando de Jesus, a gente tem que prestar muita atenção nos ensinos que o Cristo deixa. Quando ele fala do jugo dele, né, que o jugo é leve, depende da compreensão que se tenha. Para muitos, o jugo de Jesus é muito pesado, é muito difícil, porque ainda estamos num processo de aprendizado muito atrasado ainda, com muita dificuldade. Mas nós podemos e temos a obrigação de aprendermos com os ensinos de Jesus, aprendermos com os ensinos das oportunidades que a vida nos traz. E o que nós podemos fazer com isso? Fazer silêncio? Fazer de conta que a gente às vezes não percebeu, passou em branco? Cabe a nós despertar em nós mesmos os melhores sentimentos. E o jugo de Jesus é um jugo que é extremamente leve para aquele que busca a sua mudança. Porque para aquele que não quer mudar, não quer se modificar, qualquer esforçozinho que ele tem que fazer no sentido de modificação, de recuperação, de reentendimento, é uma coisa pesada. E o jugo de Jesus é interessante porque Jesus nos auxilia, nos orienta, nos ensina, nos mostra o caminho de acordo com a nossa capacidade de aprendizado. Jesus não vem aqui nos dar uma lição que seja específica, né, para espíritos jamais elevados, jamais esclarecidos. Por que ele não faria isso? Porque nós não teríamos condições de entendimento. Então ele vem e fala da simplicidade da vida. Ele fala da simplicidade do ser, do homem, né, do espírito, de como nós devemos construirmos a nossa história, de como que nós devemos fazer para que a gente possa dar início a um novo homem. E é isso que Jesus nos pede o tempo todo no seu Evangelho, que nós refaçamos os nossos conceitos, que a gente reharmonize nossas compreensões, nossos entendimentos, para que a gente possa caminhar com mais facilidade. Quando Jesus fala, vinde a mim vós que estáis em dificuldade, ele não fala para vir a ele só aqueles que estão bem, que já estão equilibrados, serenos. Ele chama os simples e os ignorantes, que somos nós, espíritos aqui na Terra, ainda aprendendo, começando a aprender, começando a aceitar algumas coisas e começando a nos modificarmos. Então cabe a nós tentarmos construirmos realmente com seriedade, com compreensão e com muito esforço, não o nosso planeta, mas o nosso sistema interior de aceitação da vida, da forma de vivermos, para que a gente possa começar a viver meio que paralelamente aos ensinos de Jesus, para que possamos caminhar juntos. E esse caminhar junto ao Cristo é uma coisa muito difícil para nós ainda, porque nós ainda somos grosseiramente, né, aprendizes. Nós estamos agora começando a descobrir em nós
um pouquinho de bondade, a gente está começando a amar aqueles que nos amam. E Jesus nos pede o quê? Ele nos pede muito mais que isso. Ele pede para que nós aprendamos a amar aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos, os nossos adversários, os nossos opositores. Agora, para fazer isso, cabe a nós termos uma compreensão muito grande do que é que nós podemos fazer com a nossa vida. Como é que a gente vai sentir essa orientação, esse caminho, esse ensinamento que Jesus deixa para a gente no dia a dia. Porque ir lá na igreja e seguir os rituais de cada um da sua igreja, dos seus ensinos, é mais fácil. Mas manter aquele nível de vibração equilibrado, aquela serenidade constante, para nós é muito difícil. Basta ver a dificuldade que a gente tem nas coisas simples de dentro dos nossos lares. Quantas e quantos desencontros a gente não tem de desarmonias dentro do nosso lar, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os parentes, com o sogro, sogra, pais, mães, irmãos. As dificuldades que a gente tem de aceitar a opinião do outro. Porque enquanto a gente fica dando a nossa opinião, nosso palpite, está muito fácil. Mas quando o outro vem falar das coisas que nós temos que modificar em nós, nem sempre a gente aceita pacificamente, né, Cláudio? Exatamente. A abertura do programa, ele faz uma analogia de quando a gente recebe pessoas queridas na nossa casa. A gente procura fazer o que for o melhor. A gente procura dar conforto, tudo aquilo que a gente tem para receber uma criatura no nosso lar, para passar o dia ou passar alguns dias. Então, eu fiz uma pequena anotação do tema da manhã, que diz assim: quando recebemos pessoas queridas no nosso lar, nós fazemos de tudo para que o convidado se sinta bem. A mesma coisa quando conhecemos Jesus. Procuramos estudar suas leis e sua vida. Isso nos faz sermos melhores do que antes. Desejamos analisar palavras, pensamentos, ações, renovando nossas atitudes. Adentrando nosso coração, Jesus começa a fazer parte da nossa intimidade. O nosso lar se torna o santuário da nossa vida. Valorizamos nossa família, participamos mais os momentos com os nossos filhos. E a gente percebe que quando a gente consegue melhorar as nossas atitudes, que a doutrina espírita, o que ela nos coloca? Ela coloca uma situação que esta encarnação a gente tem que procurar, de uma maneira ou de outra, retornarmos para a espiritualidade melhor do que quando nós viemos. Esse é o nosso processo de crescimento individual, não é coletivo. Porque quando você vem sozinho, quando você retorna sozinho. Logicamente que você tem um merecimento do que você desempenhou de ser recebido por criaturas que foram muito queridas a você. Logicamente que tem um período para isso daí. Mas a gente procura desenvolver dentro de nós, numa existência, aqueles sentimentos que fazem parte da nossa evolução. A moralidade, de sermos bons companheiros, de desenvolver dentro de nós um sentimento fraterno com o semelhante. E quando a gente constitui família, a gente luta para o bem-estar da companheira e a companheira para o companheiro. Esse é o crescimento da gente como família, como receber um ente querido na sua casa. Você constitui a tua família. Quando vêm os filhos, é um outro período. Você procura dar tudo aquilo que você tem de melhor. Os ensinamentos que você traz como bagagem daquilo que você aprendeu com os avós,
com os pais, com bons amigos que você teve na infância. Então esse é um processo de evolução, tanto seu como da companheira. Você tenta passar isso daí da melhor maneira possível através dos ensinamentos de Jesus. Independe o tipo de religião que você está professando. Desde que você seja cristão, você procura dar aquilo que você tem de melhor e introduz dentro do seu lar os ensinamentos de Jesus, né? Que ele veio realmente para dizer tudo aquilo que o Pai passou para ele e que a gente não vai ao Pai senão por ele. Esse ensinamento ele deixou. Então, o que a gente tem que desenvolver dentro de nós, né, é esse sentimento de amizade, de companheirismo, ser decente. A gente sabe que tudo isso é muito difícil, é uma luta constante da gente, mas esse é o processo que a doutrina vem nos ensinar, é o processo da nossa evolução, porque acreditamos que nós retornamos para a espiritualidade e deixamos essa carcaça que nos serve de vestimenta, ela desaparece, e o espírito não, o espírito é eterno. Nos preparamos depois do lado de lá para voltarmos, e isso daí é infinito, porque Jesus deixou bem claro: na casa de meu Pai existem várias moradas. Então a doutrina espírita, ela vem ensinar a cada um de nós, respeitando o que os outros pensam. Nós não voltamos lá para ficar dormindo. Lá tem escola, nós vamos evoluir com os ensinamentos do lado de lá. E quem que nos acompanha? É o nosso anjo da guarda. Ele é o nosso companheiro do dia a dia, tanto aqui encarnado como desencarnado. Então a gente tem que observar que quando a gente tem algum sentimento raivoso ou umas ideias que não condiz com a realidade da sociedade que a gente mora, a gente está se afastando dele, porque ele está ali para nos proteger e nos amparar nas horas da dificuldade. Então, se o ser humano, no momento de aflição, ele lembrar de Jesus nas suas orações, nos seus ensinamentos, o anjo da guarda está ali para dar essa sustentação para ele. E esse é o nosso processo da ida e da volta. Não é isso daí, Gilberto? Esse é parte do caminho, né, Cláudio? A gente está nessa luta constante de aprendizado, né? De vai e volta. Muitos de nós ainda com muita dificuldade de aceitar essa possibilidade de voltar, né? A gente tem essa compreensão como espíritas, mas nem todos aceitam a reencarnação. Nem todos entendem que esse processo reencarnatório existe e que ele é necessário. E aí a gente começa a perguntar, né? Se não tivesse a reencarnação, qual que era a vantagem da gente viver bem? A gente vivesse aqui apenas 10 anos, 50 anos, 80 anos, sei lá, 100 anos que seja. E depois não tinha mais compromisso de retorno. Aí, qual que era a vantagem da gente viver bem, da gente estar bem, da gente se dar bem com os outros, ser tranquilo, ser educado, gentil? E aí a gente começa a perceber, né, que sem o processo reencarnacionista, a vida perde muito a graça. Porque a gente não estaria com oportunidades de renovação. Os erros cometidos foram cometidos e acabou. Vai esperar o quê? Vai esperar que Deus perdoe, mas sem fazer nada, sem fazer a nossa parte? Será que vai funcionar desse jeito? A gente vive aqui de qualquer jeito, né? Numa bandalha danada. E aí vai para o plano espiritual e não vai retornar mais, não vai ter um resgate, não vai fazer mais nada, vai ficar lá dormindo para ser julgado e sem oportunidade de recuperação. Então a gente vai entendendo que a composição familiar, ela veio, né? Deus criou a família exatamente para que a gente pudesse ter continuidade no aprendizado. Porque agora você vem como pai, como mãe, como filho, e vai invertendo, né? Ao longo
do tempo, a gente vai invertendo as posições, mas vai abrindo caminhos novos para que a gente possa ir modificando em nós aquilo que já aprendemos lá atrás, tanto de bom como de ruim. Porque o que for que a gente tem aprendido de bom, nós precisamos fortalecê-lo através de uma renovação, do aumento de conhecimento. E aquilo que a gente aprendeu de negativo, de desequilibrado, de ruim, nós precisamos modificá-lo para pacificar o espírito. E é isso que é a oportunidade que a gente tem tido em todos os sentidos, né? A gente vive em torno da família, vive para a família e constantemente nós temos tido essa oportunidade maravilhosa de termos uma família. Nós não somos ninguém abandonado, jogados às traças. Todos nós, independente de termos um lar ou não termos um lar, termos um endereço para a gente poder voltar de tarde, né? Todos nós precisamos de alguém. Ninguém consegue viver sozinho. Aquela história do eremita lá, né? Que ficava lá sozinho, isolado, mas ele também dependia de alguém. Ele dependia de alguém em algumas coisas, em algumas situações, porque sozinho a gente não consegue um processo evolutivo significativo. Se tendo os laços familiares, e aí tendo os laços sociais, porque a família vai se multiplicando, a gente vai ampliando o leque, e cada dia a família é maior, e nos processos reencarnacionistas a gente vai tendo novos familiares, novos vínculos, e que vão trazendo para nós novos entendimentos, nova forma de ver a vida, de sentir a vida, de conviver com os outros. E isso a gente encontra dentro da doutrina espírita com muita facilidade, esse entendimento do lar, da família. Porque Jesus nos pede, né, que sigamos as leis divinas. E a lei divina pede o quê? Que a gente seja justo. Não pede que a gente seja bom ou bonzinho. Pede que a gente seja justo. E ser justo é uma coisa muito difícil, porque quando a gente age com justiça plena, a gente tem que colocar, às vezes, mesmo contra nós, algumas situações que a gente gostaria que fosse o contrário, que não nos são agradáveis, que não nos são, né, simpáticas àquele momento que a gente está vivenciando. Isso é justiça, quando é o direito do outro e quando é o direito meu. E a família é isso o tempo todo, que é o que os nossos pais fizeram conosco e o que é que nós fazemos com os nossos filhos e netos. A gente tenta dar a eles condição de entendimento, de equilíbrio familiar, porque a família é a base da existência, é a base da vida da sociedade. E aí a gente vai tentando modificar isso a cada momento, a cada dia, com novos sentimentos, com novas responsabilidades. E a gente vai vendo que nós somos espíritos muito privilegiados. Principalmente nós que vivemos aqui nessa nossa região do Brasil, né? Essa região nossa aqui, do centro-sul aqui. Nós temos uma região que não tem muitos fenômenos naturais, né? Como tem alguns estados de secas extremas, de alagamentos o tempo todo. A gente, quando fica em 90 dias sem chover, a gente já entra meio que em pânico, em desespero, porque está muita poeira, porque está muita seca, porque está... E esses locais que ficam às vezes 2, 3 anos sem chuva. E os lugares que quando chove inunda tudo. Então nós temos esse privilégio da região que a gente vive. Consequentemente, nós também temos o privilégio das famílias que se prestam ao serviço de auxílio, das famílias que se unem. Quando tem qualquer coisa que acontece fora da normalidade, né? No caso de uma enchente, qualquer coisa assim, todo mundo busca auxiliar de alguma forma. E uma das formas que as pessoas auxiliam muito e que ninguém vê é a prece. É a prece dirigida a Deus, pedindo paz, compreensão, entendimento, aceitação das condições em que o outro está passando.
E nós entendemos que tudo é feito pela justiça divina. Nada acontece ao acaso. Se nós passamos por uma dificuldade muito grande, não é o acaso que fez a dificuldade, são os nossos ajustes, né, Cláudio? Essa coisa que nós temos que modificar, né? Exatamente. Inclusive, tem só um pedacinho aqui que depois a gente faz o comentário. O Espiritismo, na realidade, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde ele vai. Você tendo essa concepção de entendimento, facilita muito o nosso progresso, com todas as dificuldades que a gente vem. Porque se isso não acontecesse dentro do ensinamento da doutrina, Deus seria injusto em todas as suas circunstâncias. Porque uns vêm milionário, ou na família, nasce numa família de gente abastada, né? Outro vem com defeito na mão direita, o outro vem com o pé esquerdo, outro vem com problema mental. A doutrina ensina tudo isso pra gente. Porque por que pessoas de outras raças em determinados lugares são discriminados? A doutrina, ela orienta e ela ensina quem nós fomos. Não que vai contar que eu fiz isso ou aquilo, mas a gente começa a entender. Porque a gente passa a ter experiências, todos, indistintamente. Aquele que hoje está numa condição privilegiada na sociedade, fala, por que ele está lá e eu não tenho nem casa onde morar? Mas quem eu fui anteriormente, numa outra existência? É que isso a gente vem com a mente, vamos supor, apagada. Porque se a gente soubesse que o meu vizinho foi o que eliminou a minha família numa existência anterior, eu continuaria com ódio, com o mesmo sentimento de uma outra existência. Então, aquilo que nós fomos, a gente não vai lembrar, mas a gente procura, através dos ensinamentos, a nossa melhoria, dentro da condição social em que a gente veio no meio, né? De uma família com 10 irmãos, com dificuldades, essas coisas todas. E quem que nós fomos? De repente, a gente pode ter sido lá um senhorio que judiou de pessoas em séculos anteriores. E depois a gente vem ter uma experiência para aprender aquilo que a gente não soube fazer para o próximo. Então, esse Consolador prometido, para quem estuda a doutrina, ele é extremamente valioso, porque a gente procura não cometer o mesmo erro, né? Então, quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo, a gente vê a dificuldade que a gente tem dentro de nós de amar a nós mesmos. Hoje você vê uma sociedade totalmente assim, insatisfeita consigo mesmo. Eu queria ser alto, eu queria ser magro, eu queria ter olhos verdes, o meu cabelo loiro. Quer dizer, o ser humano, ele se põe tanta imperfeição, quando ele deveria pensar no seu progresso como espírito, não como corpo físico. O corpo é um instrumento da experiência que a gente está vivenciando naquele momento, né? Seja numa cadeira de roda, seja lá qual for. São experiências que a gente vem para desenvolver. Então, de onde eu vim ou para onde eu vou eu tenho que ir melhor, né? Se eu conseguir ir eliminando esses sentimentos das nossas imperfeições, eu fico sempre, que nem na escola, repetindo sempre o primeiro ano, até eu melhorar essa minha condição de evolução. Leva tempo, é infinito esse processo de evolução, né? E isso a doutrina vem nos
vem nos esclarecer e nos confortar, porque a gente sabe que nós temos que melhorar. Não importa em que condições a gente está naquele momento, seja milionário ou seja na pobreza, não importa, nós temos que melhorar. Aquele que tem muito, ele talvez tenha que fazer muito mais pelo próximo do que nós que não temos nada, né? Porque ele teria que usar a condição dele, do conhecimento que ele tem, da inteligência que ele tem naquela encarnação, de promover o desenvolvimento de um país, né? Então, hoje, quem é que desenvolve o desenvolvimento de um país? São as pessoas que têm a condição financeira, são os que produzem, é os que dão emprego, né? Esses, então, é o sustento nosso como trabalhador, respeitar as hierarquias, né? Que a sociedade impõe na gente, com educação, né? Com respeito. Esse é o segmento nosso, não tem outro caminho a não ser esse, é o caminho da evolução, da onde eu vim e para onde eu vou. E para onde e aonde eu vou chegar, né? Exatamente. Para onde eu vou e como eu vou chegar lá. Esse é o grande problema. A escada é longa, né? A escada é longa. A escada é longa, talvez muito alta, né? Os degraus altos, mas a gente supera. Porque Deus nos deu a capacidade de inteligência, nos deu a capacidade do livre-arbítrio para que nós pudéssemos unificar as coisas. Para que a gente pudesse transformar, modificar, escolher, avaliar. É aí que entra o Cristo Consolador, que entra o jugo leve. Quando a gente começa a tomar consciência das nossas responsabilidades. Nós falamos aí na doutrina espírita, que a doutrina nos ensina, né, que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E o que é um mundo de regeneração? É um mundo onde as doenças deixam de existir. Onde a inveja, o ódio, a raiva, a irritação, os desequilíbrios são reduzidos, extremamente reduzidos. E é onde a gente começa, então, a viver melhor como espírito. Para nós que vivemos hoje aqui no planeta, nas condições que nós vivemos, um mundo melhor, um pouquinho melhor já seria excelente, né? Maravilhoso. Agora, se nós conseguirmos atingir essa meta de mudança, de melhoramento, de compreensão, de esforço, de conscientização das responsabilidades que nós temos para com o próximo, e esse próximo, às vezes, ele não está bem do nosso lado. Às vezes ele está muito colado a gente. E outras vezes está distante. Quando a gente aqui deseja mentalmente o bem ao outro, quando a gente não precisa estar... É a história dos amigos, né? Os grandes amigos não precisam conviver o tempo todo, estar juntos o tempo todo. Se você é amigo e tem alguém que é teu amigo, você não precisa conviver, você pode ficar 30, 40 anos sem ver. O dia que você se encontra é uma festa, é uma alegria. É um motivo de contentamento, onde a gente consegue ainda manter laços de respeito, de harmonia, de desejo do bem. Essas coisas todas que fazem parte do nosso próprio jugo. Porque ao invés da gente ficar esperando o jugo de Jesus, ficar esperando que a gente vai morrer e vai chegar lá e vai ter que prestar contas, não, já vamos com a conta feita. Através do nosso pequeno esforço aqui de mudança. Através de pequenos esforços que a gente pode fazer de mudar em nossas maledicências, de remover de nós as coisas em desalinho, em desarmonia, em desequilíbrio, para que a gente possa construir algo positivo, para que a gente possa construir uma coisa nova, que é o que Jesus nos pede quando ele fala em renovação, quando ele fala na continuidade da vida, para que a gente seja justo, para que a gente seja leal, para que a gente não seja interesseiro. Porque hoje as pessoas, às vezes, aquela velha história, vale quanto tem e não quanto pesa. Você pode ser extremamente rico e ser vazio, não ter sentimentos já evoluídos, como pode ser extremamente pobre
e ter sentimentos evoluídos enormes, de termos compreensão, de termos aceitação, de mudarmos as coisas à nossa volta. E isso, meus irmãos, não é uma coisa fácil. A gente às vezes fala, o pessoal lá na favela, porque não sei o que, lá na favela é uma grande escola, onde se reúnem pessoas de todos os tipos. Pessoas calmas, tranquilas, harmonizadas, serenadas, equilibradas, e pessoas em desarmonia total. Onde a gente pode aprender a conviver e deixar um exemplo positivo de mudança, compreendendo e entendendo Jesus. Porque Jesus não fala que para você ir para o céu você tem que ter muito dinheiro, muito poder. Você tem que ter conquistas interiores, renovações, você tem que ter transformações. Saber separar o joio do trigo. E saber que hora separar o joio do trigo. Porque quando as sementes estão todas pequenininhas e iguais, é muito difícil da gente modificar. Mas o próprio Cristo nos ensina que devemos deixar que cresçam um pouco para que a gente possa perceber as diferenças entre o joio e o trigo. E então a gente possa separá-los para que o joio não dê novas sementes. E essas novas sementes que Jesus nos fala é o que nós temos que fazer. É a reconstrução que a gente tem que construir em nós, reedificando, construindo novos sentimentos, buscando fazer com que nós sejamos melhores do que éramos ontem e muito piores do que seremos amanhã. Que a gente possa a cada momento estar sempre galgando novas conquistas espirituais. Não é apenas a coisa material, porque a matéria, como o Cláudio falou no começo, você vem sozinho, você vem de bolsos vazios e volta de bolsos vazios, mas você pode voltar com os bolsos cheios de harmonia. A gente pode voltar com muitas conquistas, construindo novas comunidades, construindo novos entendimentos, fazendo com que o outro, ao nos encontrar, se sinta bem. Senão fica aquela coisa da gente viver sempre, né? Quando a gente reencontra algum espírito que já foi nosso adversário, e é muito comum, né? A gente está numa fila, principalmente na fila do mercado ou na fila do banco, e alguém chega para trás falando alguma coisa, e de repente você nem viu a pessoa, você só escutou a voz da pessoa, já te irritou. Você já tem vontade de esganar o outro. E você nem tem nada a ver com ele, você nunca ouviu. Que são os adversários que a gente vai encontrando ao longo da vida. Da mesma forma que às vezes você encontra na fila do mercado uma pessoa que você aparentemente nunca viu e começa a conversar, e se deixar você esquece de ir embora para casa. Fica horas ali batendo papo furado. Porque são vibrações espirituais harmonizadoras que se encontraram. E é isso que nós temos que fazer, é isso que vai fazer um novo mundo regenerado. É essa mudança, né, Cláudio, que a gente vai ter que construir rapidinho, né? Exatamente. E é bem claro a doutrina quando diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. É para a gente refletir as diferenças que existem numa existência. Você vê países onde a situação daquela civilização, eles têm tudo, tem todo o conforto, né? Por que eles nasceram lá? Por que eu não nasci lá? É isso que a doutrina vem orientar e vem explicar. Se eu seguir uma linha reta, eu vou chegar muito mais rápido do que eu fazer uma estrada sinuosa. Eu vou demorar muito mais tempo. Se eu tenho conhecimento daquilo que é verdadeiro, eu procuro seguir adiante nessa linha, né? Ou então, se eu não fui um bom cidadão, sei lá, pelas mazelas
da gente mesmo, que o Espírito traz isso também de vidas anteriores. Mas num determinado momento eu mudei de sintonia, vi que aquele caminho não era bom para mim. Tem um ensinamento de Jesus. Se eu estou subindo, por que eu vou olhar para trás? Continuo subindo. O que quer dizer esse para trás? São as imperfeições que a gente tinha. E daqui para frente eu vi que aquilo que eu tinha não ia melhorar em nada. E aí eu, seja lá através do ensinamento da religiosidade, de eu ser cristão, seja lá qual o caminho que eu sigo, eu vejo que eu tenho que mudar. Puxa, eu não devia de fazer aquilo. Esse é o crescimento individual de cada um de nós. De onde eu vim e para onde eu vou. E a gente tem que refletir nisso daí, porque é o caminho de todo mundo, independente da crença que você tem, né? Mas se não acredita em nada, segue adiante, né? Quando acordar do lado de lá, vai aprender que a vida continua, o espírito é eterno, né? Deixamos aqui a carcaça que serve só de agasalho no planeta em que a gente vive. E são coisas que a gente aprende através do estudo da doutrina. É que a gente, como cidadão, seja na sociedade em que nós estamos, a gente tem que melhorar gradativamente. Se eu galguei uma chefia numa empresa, eu procuro passar tudo aquilo que eu aprendi de conhecimento para aqueles que estão ali, que seria, entre aspas, o nosso subalterno. Eles não são subalternos, são os nossos colaboradores. E a gente tem que tratar com todo o respeito, porque eles fazem parte do segmento da evolução de todos, dessa comunidade, né? Quando você se reúne com amigos e vão fazer uma oração, ou porque um ente querido retornou à pátria espiritual, você pode ver que é uma vibração de amor, de sentimento, de saudade, desejando aquele que retornou. Não importa no que você acredita, mas você quer o bem dele. Quando ele despertar, se ele vai estar com Deus, se ele vai estar com Jesus, não importa naquilo que você acredita. Mas naquele momento assim, daquela comunidade de 4, 5, 10 pessoas, é de uma vibração de sentimento de amor. E esse ente querido, ele acaba recebendo essas vibrações de amor da gente. Então, a oração é muito importante na vida da gente. A oração pode-se dizer, uma das coisas mais importantes, porque ela nos religa a Deus através, de um novo sentimento. Nosso tempo está se esgotando e lembrando que esse é o nosso primeiro programa desse ano e como todos os anos os programas começam, com novas ideias, com novas vontades, com novos sentimentos e que possamos estarmos reformando em nós os nossos conhecimentos, melhorando as nossas intuições e construindo através do nosso esforço, por menor que seja, a necessidade de nos melhorarmos sempre, continuamente. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos um período de muita tranquilidade. Que esse ano novo de 2024 seja um ano de reinício, de reinauguração dos sentimentos do amor em nós. Muita paz a todos. Um abraço a todos os ouvintes do programa da manhã e que todos tenham um ano próspero em todo sentido, seja emocional, seja moral, não importa qual. Esse é o nosso desejo. Um abraço a todos. Olá, amigos. Hoje nós vamos tentar aprofundar um raciocínio que eu considero muito difícil, que é sobre o tema a justiça divina e a misericórdia divina. Como olhar para a justiça e sentir a presença do amor de Deus? Sempre que olhamos para a justiça, nós pensamos em punições, nós pensamos em sofrimento, nós pensamos em doenças, nós pensamos em privações. Onde enxergar o amor de Deus dentro da lei da justiça? Como que eles podem viver juntos e constantemente juntos, a ponto de o amor de Deus estar sempre presente, apesar de nós
estarmos às vezes escolhendo momentos muito difíceis da existência. Quem nos apresentou de uma maneira bastante clara e lúcida essa questão da justiça e da misericórdia foi o nosso mestre. Quando ele narra a parábola de um pai que tinha 2 filhos e que o filho mais jovem chega ao pai e pede a ele a parte que lhe cabe da herança para poder viver como ele quer. Jesus diz que o pai concede e ele sai e vai viver em outro país dissolutamente, irresponsavelmente, imaturamente, gasta tudo que tem. E Jesus coloca um agravante. Naquele momento em que ele não tem mais nada, aquele país entra em recessão. Então nem emprego ele não vai ter. Mas como ele fez alguns amigos lá, embora amigos ligados a jogos, a vícios, muitos eram ricos, ele conseguiu autorização para cuidar de porcos. Era comum a criação de varas de porcos, e ele foi cuidar de porcos de uma dessas fazendas de porcos, de um desses conhecidos, com a advertência de que não se alimentasse das comidas dos porcos. Então Jesus apresenta um pai que tem 2 filhos, um filho imaturo e um filho mais maduro, um mais novo e um mais velho. E esse mais novo quer viver como quer. Diz Jesus que o pai consente, já apresentando aí uma lei de Deus. Chama-se livre-arbítrio. Cada um vai viver conforme queira, mas vai ter que colher as consequências do que viveu. Então ele vai e vive como quer, e a consequência: fome, frio, falta de agasalho, lá do lado de porcos, sem amigos, sem a presença paterna, sem a família, em sofrimento. Então Jesus coloca como consequência o sofrimento. Aí a doutrina vem nos apresentar a lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos que fira a lei de Deus vai gerar uma consequência contra nós mesmos, seja no futuro imediato, seja no futuro tardio, seja numa outra existência, mas mais cedo ou mais tarde nós teremos de colher as consequências daquilo que nós plantamos. E Jesus coloca isso naquela história daquele moço, daquele jovem irresponsável. Mas aí ele coloca a finalidade do sofrimento, que é muito importante para nós que vivemos numa terra de sofrimentos. A terra é conceituada por Allan Kardec como emérito professor, educador. Ele que faz a classificação dos mundos conforme a evolução moral dos espíritos. A terra é classificada como uma morada para espíritos que devem sofrer, que vêm para expiar ou para provar que já evoluíram, para ascenderem para planos melhores. Então aqui vai predominar o sofrimento, é um lugar de sofrimento. Só que Jesus nos mostra por que o sofrimento é necessário. Então ele diz que lá, no auge do sofrimento, o jovem cai em si. Então vem aquela reflexão profunda, aquele movimento da alma. Meu Deus, eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai. Lá nas terras do meu pai, os mais simples vivem melhor do que eu. Eu aqui sofrendo as consequências do meu ato. Quer dizer, o arrependimento. Então Jesus começa a colocar na consciência daquela criança espiritual, daquele espírito, o arrependimento, o amadurecimento. Mas Jesus coloca um movimento. Não adianta só se arrepender, é preciso se levantar. E Jesus coloca o verbo no imperativo. E ele se levanta. Então ele se levanta, ele toma uma atitude, um movimento de levantar e voltar para a casa do Pai, mesmo se sabendo indigno. E no caminho de volta, diz Jesus que o Pai, lá das terras, olhando ao longe a estrada, avista o filho que vem vindo. E muito emocionado, Jesus está falando de Deus, da sua misericórdia. Ele deixa as terras e vai abraçar o filho no caminho. O filho arrependido. E quando ele chega na estrada, encontra o filho, abraça, beija-o, chora emocionado, diz Jesus, porque era um pai compassivo. Fala para o seu empregado que está com ele: este é meu filho que estava morto e renasceu, que estava perdido e foi encontrado. Vai, traga para ele uma veste nova,
traga um anel da família, traga um par de sandálias novas para ele, e mate o melhor bezerro, o mais cevado que tiver lá, vamos comemorar, é dia de festa. Então Jesus coloca que dentro das leis de Deus, a volta de um espírito desequilibrado, que se perdeu, que se atormentou, que cometeu delitos, é momento de alegria para o céu. Diz Jesus, os céus se rejubilam muito mais por uma ovelha perdida que é encontrada do que por 99 que não se perderam. O caso do filho que ficou. 99 que não se perderam. Ele faz parte e deveria ser submisso a isso, resignado a isso. Mas Jesus diz que ele vai ficar com ciúmes, com inveja, porque o pai faz uma festa para o filho, quando nunca tinha feito festa para ele. E mostra o pai tão misericordioso quanto para o filho pródigo, também para o filho que nunca tinha cometido esses deslizes. E vai pacificar o coração daquele espírito enciumado, daquele filho atormentado pelo sentimento de inveja. Então, neste momento, neste encontro do pai com o filho, nós temos um sinal muito interessante. Jesus pede que traga 3 coisas: vestes novas, pede que traga anel da família e pede que traga sandálias. E as pessoas perguntam: e para o Espírito o que significa? Eu não posso responder pelos Espíritos, mas por mim eu posso. Para mim a veste nova é o novo corpo, é a reencarnação. É impossível contemplarmos a misericórdia de Deus sem percebermos a existência da encarnação, da reencarnação. Sem a reencarnação não haveria a misericórdia divina. Nós teríamos que, no mundo espiritual, depois da desencarnação, sofrermos as consequências de nossos erros sem chance de redenção. A reencarnação, a veste nova, é a chance de redenção. Mas Deus não quer que a gente volte como um filho imaturo de novo. Ele quer que a gente volte como um filho arrependido, que caiu em si, que se levantou, que quer agora provar que é a outra pessoa. Então ele fala: então põe o dedo, o anel da família no seu dedo e vai trabalhar para as nossas terras, vai provar que você é filho de Deus, vai honrar sua vida espiritual, na vida física nova, vai dizer que você é filho de seu pai. E as sandálias? As sandálias é aquilo que a gente tem que calçar para andar no mundo árido, onde predomina o materialismo, a ambição, o egoísmo. Então a sandália, para nós, hoje, é a doutrina dos Espíritos. Há 2000 anos foi o Evangelho. Mas Jesus sabia que o Evangelho, mais cedo ou mais tarde, seria muito maltratado pela mente humana, pelas almas imperfeitas que habitariam a Terra. E Ele mesmo prometeu a vinda de um outro Consolador, que viria fazer lembrar as coisas que Ele ensinava e ensinar outras que naquela época nós não somos capazes, não fomos e nem seríamos capazes de entender. A justiça de Deus, ela serve para o bem também. Se você é uma pessoa que não erra, a justiça de Deus vai contemplar você com os benefícios de quem não errou. E é isso que Jesus quer, diz quando o pai fala para o filho que ficou: o que é meu é seu, você está aqui comigo, o que eu tenho você também tem. Então é muito importante a gente compreender que sempre que nós estamos acertando, nós estamos galgando degraus na evolução. E quando nós estamos errando, estamos nos comprometendo perante as leis de Deus e vamos sofrer suas consequências, mas não sem o amor de Deus a nos envolver, a nos abençoar e a nos proteger. Obrigado a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.